estamos nós três de volta para dar continuidade à leitura da carta de um dos membros da quadrilha que hoje fazem da nossa vida um inferno na Terra. Mais especificamente, o membro Lenice Oliveira Gomes, essa integrante que é, como nós já deixamos bem claro, né, a suposta vítima que meu pai teria estuprado quando ele tinha apenas 1 ano de idade. Ontem falei para vocês um pouco a versão mais suave dos relatos dela. E hoje, como eu relatei ontem, como avisei para vocês, né, de antemão, não vai ser possível ter a mesma leitura fluida, porque é uma pessoa de muito baixo nível que escreveu esta carta. Eu vou acabar engasgando algumas palavras no meio da leitura, porque não tem condições de ler tanta baixaria com tanta naturalidade, mas quem tiver interesse em ler isso aqui por completo, pode entrar em contato que eu vou fazer questão de mandar esse documento para vocês. Como vocês podem constatar aqui, a assinatura dela, Lenice Oliveira Gomes. Esta carta aqui foi escrita no dia 1º de fevereiro de 2002 e o título ela mesma que botou, Meu Passado Podre. Vocês já podem imaginar do que se trata. E só para reforçar a memória de vocês, a senhora que tem mais tempo de experiência do que eu, o porquê de tantas cartas que foram escritas por Lenice, por Mariângela, pelo povo que foi ajudado por meu pai conviver aqui? Porque assim que foi descoberto a pedofilia de Teodomiro com o sobrinho dele, na casa da mãe dele, e aí o que foi que aconteceu? Foi necessário fazer essas cartas porque ele abriu vários processos, várias denúncias tentando, desviar do foco que era a pedofilia dele com o sobrinho. O crime que foi constatado de abuso sexual, não foi de estupro, gente. É o crime constatado de abuso sexual contra o meu irmão Hugo, dos 8 até os 13 anos de idade. Aqui mesmo, a Valentina, aqui mesmo foi um desses golpes que ele deu, tá entendendo? Desse desvio, que foi através da filha dele. E foi a decisão aqui do Ministério Público, gente, como minha avó chegou a falar ontem, no processo onde Daniele estaria sendo estuprada pelo meu pai, onde ela teve que se submeter ao exame, comprovou que ela era uma menina virgem e intocada, e esta foi a decisão do Ministério Público. Eu vou ler pra vocês rapidamente. A 2 de abril de 2008, foi quando ocorreu, isso aqui é a ata da audiência. Proposta a conciliação, a mesma resultou frutífera, no caso a audiência, se resultou frutífera, tendo o autor do fato, que consta aqui o nome dele, Teodomiro Oliveira Gomes, como o autor, se retratado e se comprometido a não mais praticar em nenhuma hipótese qualquer tipo de ato afrontoso à integridade da vítima. A vítima manifestou desinteresse em dar prosseguimento ao feito, retratando-se ao seu direito de representar contra o autor do fato. Então, vocês já sabem, mais um dos crimes que ele vem praticando, né? Descumprindo uma ordem que foi dada pelo Ministério Público, do comprometimento dele nunca mais voltar a fazer denúncias falsas contra o meu pai, a fazer denúncias de que A, B, C que morava aqui estavam sendo estuprados, como acontecia, né? De eu estar até mesmo curtindo um dia na piscina com os meus irmãos e de repente ter que sair às pressas porque tinha um agente do juizado de menores ou da DECA procurando por mim, que era a criança que supostamente estava sofrendo de abusos sexuais desde que eu era bebezinha. E assim, gente, eu tenho aqui a certidão da 5ª Delegacia em Piripiri de queixas que eu dei contra Teodomiro, justamente alegando isso mesmo, pedindo socorro porque era perseguição certa. Eu trabalhava nessa época no Jorge Valente e quando eu saía à noite ele estava no estacionamento para me ameaçar. Então foi feito aqui, ó, 2007, tá vendo? 5ª Delegacia, mostra aí a Valentina. Se você quiser ler, para eles entenderem. Alega comunicante, no caso foi a minha mãe que relatou isso aqui, no dia 10 de abril de 2007. Que vive constantemente sofrendo perseguições da parte de seu irmão Teodomiro Oliveira Gomes, o que passou a ocorrer depois da comunicante ter se casado com Manuel Messias dos Santos Tavares, que o comunicado não aceita a união, no caso Teodomiro não aceitava, né, como nós relatamos para vocês, e passou a perseguir a comunicante, esperando-a no estacionamento do hospital Jorge Valente, que a comunicante tem receio por sua vida, integridade física e de seus familiares, pois o comunicado é policial militar, assume postura ameaçadora, doentia e sem limites, além de difamar seus familiares, dizendo que seu marido abusa sexualmente de suas sobrinhas, Daniela e Mariângela, sobrinhas da minha mãe no caso, lembrando que ninguém parentesco nenhum com meu pai. Filha dele aqui sou eu mesmo e os meus irmãos Flávio, Dimas e Pérez, que vocês conhecem. Razão pelo que ele registrou os atos e pede providências. Então vocês já sabem, né, como nós relatamos diversas vezes, não é um caso que começou agora, né? O histórico de perseguições por conta do crime que Teodomiro praticou, que foi reconhecido, era para encobrir os rastros dele, colocando como se o meu pai é que estivesse praticando os crimes sexuais contra os próprios filhos e contra as filhas de Teodomiro que estavam sendo criadas por ele, o mesmo homem que ele estava denunciando como se fosse um estuprador. E tudo isso porque Manuel casou comigo. Tudo isso por ele ter sido... A obsessão, né? De um homem doente, realmente. Mesmo. Uma obsessão que ele sempre teve com o Manuel. Então, ao me casar, pronto, destruiu toda a ilusão dele que ele tinha de ter algum relacionamento com o Manuel. Daí que começou toda a perseguição. Só existia na cabeça dele mesmo. Como eu falei ontem, inclusive... Foi uma vingança contra mim que ele abusou do meu filho. Abusou de um filho e o outro ele tomou e colocou contra a minha mãe, contra a nossa família, sendo que ele nem mesmo chegou a conhecer, né, o padrasto dele, que é o meu pai.
Aqui, quer falar alguma Mariana, coisa? quero sim. Como eu falei ontem para vocês, que eu iria mostrar a questão do apartamento de Lídia. Aqui, pode mostrar aí, a carta da Caixa Econômica, certo? Como eu já disse, gente, quem tiver Fazendo interesse lembrete. em ter acesso a esses documentos, pode entrar em Fazendo um contato que a gente lembrete do mostra. débito dela no apartamento. E da- Aqui, como foi dito que ela tinha comprado esse apartamento junto com Lenice. Aí, tá vendo? Mostrou o valor, tudo isso assim que foi pago. Pode falar E o esses número aí. documentos aqui, ó, todos estão aqui ainda guardados, certo? Aqui na Escola de Manuel, como vocês estão vendo, o cartão do IPTU de Lídia, a conta da Coelba, esses outros documentos referentes às parcelas, prestações prestações do pagas. apartamento. Sabe por quê, gente? Porque até hoje Lídia não pagou. Até hoje ela deve esse dinheiro a Manuel. E nunca vai pagar, Acho que né? ela deve ter esquecido, né? Que Pois deu- é isso que ela aconteceu. ganhou, né, um apartamento. Gostou de não ter sido leiloado o apartamento, mas por que não pagou? Por que esqueceu de pagar? Este é o motivo que esses documentos ainda se encontram todos aqui. Então, nós estamos falando de alguém que optou por abandonar a filha, né, pra poder trocar por um homem. Trocava de homem como trocava de roupa, inclusive sendo até mesmo espancada, chegou a ser baleada por alguns deles. Os filhos ficaram em situação de risco por conta dessa vida desregrada que ela Com levava. certeza. E essa irmã minha, Lídia, ela trabalhava no Hospital das Clínicas. E esse, um marginal que ela botou dentro de casa, que hoje, inclusive, ela tem uma filha com ele pegou, espancou ela na frente do trabalho dela, na frente do hospital. E eu tive que dar socorro a ela. Chegando no Jorge Valente, tive que mentir com vergonha, por vergonha, e dizer que ela tinha sido assaltada. Mas ela foi brutalmente espancada por ele e baixou em hospital. Essa era a nossa vida, essa era a vida dessa irmã minha. Um homem atrás do outro, assim, só tinha homens ruins, homens marginais que ela colocava dentro de casa. E nós lidar com a esquecemos que a realidade, né? filha desse homem, certo, desse marginal que espancou Lídia e de Lídia, é uma das que está fazendo parte Também, da quadrilha com a Fernanda. questão não, é Cecília. Ah, Cecília. É, tá Nem fazendo conhece, parte da nem nos quadrilha, tá conhece. entendendo? Da armação da DEAN. E ela nem nos conhece, essa Cecília nem nos conhece. Bom, já segurem aí a mão de Deus, porque essa carta aqui é pesada, viu, gente? E já mas peço desculpas a vocês, né, por estar expondo tamanha nojeira, como vocês vão ver aqui, mas se faz necessário. Esse breve relato é para situar quem tiver acesso à história que passarei a contar a partir de agora. Porém, antes quero dizer que todo o conteúdo dessas e outras linhas que escreverei é verídico e é fruto da necessidade de livrar-me dos fantasmas de um passado sujo e vergonhoso, que se eu não me livrar, não terei condições de criar o filho que hoje está sendo gerado por mim. Ah, ela estava grávida de Péricles nessa época, gente. Pois quero poder olhar dentro dos olhos dessa criança e dizer-lhe, te amo, sem receios de que algum dia ela pudesse vir a ter alguma vergonha de mim. Como eu disse para vocês, né, a carta que foi escrita dia 1º de fevereiro, meu irmão Péricles nasceu no dia 7 de junho desse ano, de 2002. Eu sempre fui muito sonsa, me fazia de pura inocente e até conseguia convencer aqueles que estavam à minha volta. Mas na verdade eu não passava de uma mulher vulgar, uma incubada, pois a partir do momento que comecei a namorar com o Jorginho, eu deveria ter, na época, uns 16 a 17 anos de idade. Ele tinha permissão pra fazer o que lhe viesse à cabeça. Desde passar a mão, até enfiar o dedo na minha... Roçávamos tanto que, na maioria das vezes, eu ficava com a dolorida. E ele com dor nos... Vocês estão entendendo, né? Dá pra entender um pouquinho do que eu tô tentando passar aqui. Tudo isso já acontecia no início do namoro. E só não transávamos porque eu tinha medo de engravidar. E porque diziam que dava pra reconhecer pelo andar quando uma mulher já não era mais virgem. Mas isso seria o mínimo, pois tudo quanto era rolava entre nós. Eu já me comportava como uma Namoramos durante 6 anos, apesar de ser um relacionamento cheio de altos e baixos apesar de ser um relacionamento cheio de altos e baixos, porque ele sempre tinha outras e eu me achava traída. Hoje tenho consciência de que se ele agia assim, era porque eu não era a garota que um homem levaria a sério. Nesse interim, houve um período em que eu fiquei acamada por mais ou menos 6 meses. Tinha febres altas, sentia dores em todas as articulações, fiquei praticamente aleijada. O problema foi tão sério que os meus familiares e amigos já esperavam a minha morte, pois os médicos especulavam e não diziam o que eu tinha na verdade. Se fosse na época de hoje, todos diriam que eu estava com AIDS. Fiz vários tipos de tratamentos, desde os convencionais até os feitos em casa de curandeiros. Após muitos remédios, rezas, etc., eu fui melhorando. Então os meus familiares acharam por bem uma viagem e me mandaram ao Rio de Janeiro, onde fiquei por mais ou menos um mês. Quando retornei do Rio, já estava recuperada, gorda, boa para o abate. De imediato reiniciei o namoro com o Jorginho e na mesma semana de reconciliação eu resolvi incrementar ainda mais a que já rolava entre nós. E foi no sofá da casa dos meus pais, detalhe, sentado no braço do sofá, que ele introduziu na minha
Pronto, estava liberada de vez a cadela que existia em mim. Esse relato aí, gente, mostra bem pra vocês como era a minha família, como é minha família, de onde eu nasci e fui criada lá. Então, era dessa forma baixa, nojenta, que nós vivíamos ali na Boa Vista do Lobato. Mãe e pai não estavam nem aí. Por isso que foi, hoje ainda é, essa vergonha dessa família na Boa Vista do Lobato. Repita pra vocês, Boa Vista do Lobato é uma família tirada fina, educada, mas isso não existe. São pessoas nojentas, são pessoas mau caráter, todos eles. Todos se uniram nessa podridão. E vocês tinham conhecimento que esse processo, que a infeliz da minha filha, juntamente com Lenice, Teodomiro e todos eles, abriram na DEAN de Piripiri contra Emanuel, onde a fila era uma fila de 20 pessoas que eram abusadas, estupradas por eles diariamente, onde essas mulheres, que eram as mulheres já vividas e revividas, umas mulheres velhas, umas mulheres passadas e repassadas por tudo. Imagine só como é. Sabe o que aconteceu? Nós tivemos que fazer declarações no cartório para colocar dentro desse processo que correu na DEAN, porque a delegada Iola Nolasco não teve vergonha na cara, tá entendendo? E não tem o procedimento na investigação. No inquérito policial. No inquérito policial. Nós não podemos ser, não fomos ouvidas. Como é que eu disse que essa justiça está caminhando? Será que não tem ninguém na justiça que tome uma providência de verdade? Ou vai deixar essa esculhambação fazer parte da justiça? Ou vai deixar essa esculhambação receber o nome de justiça realmente? E eles fazem isso, gente. A podridão de cada um, eles jogando em cima de Manuel. Todos eles. É pedófilo, é zoófilo, é estuprador, incestuosos, todos eles. E aquela coisa mesmo, de tirar sua podridão e jogar em cima de Manuel, uma pessoa que vocês ontem ouviram, e a carta que Valentina leu sobre ela, falando sobre ele. E hoje tá aqui, ó, se mostrando essa pessoa vulgar, podre. Minha irmã é uma mulher podre. Chegou aqui já velha, cheia de doença. E hoje tá aí difamando, dizendo que foi estuprada aqui, que vivia em cárcere privado. Isso me pegou sim, meu marido. Eu tenho um filho que eu crio desde quando nasceu. Essa é a mulher que se diz hoje que vivia em cárcere privado, que era estuprada pelo meu marido. Pode uma coisa dessa? E todas essas cartas, gente, foi entregue na delegacia, na quinta delegacia, a doutora Yolanda Nolasco, a delegada, amiga de ACM. Hoje nós sabemos que é amiga de Mariângela, amiga de Lenice e amiga de toda a quadrilha. De Teodomiro e todos mais. Toda a quadrilha. Porque Teodomiro vai para lá meia-noite para dar o depoimento dele. Me poupe, viu, Yola Nolasco? Me poupe. Porque você está precisando voltar para os livros e bater um pouco de dignidade. Realmente, gente, assim, como graduanda em direito que eu sou, realmente é uma vergonha tremenda eu ver uma profissional que levou tanto tempo estudando pra chegar onde ela chegou, se rebaixar ao ponto de se envolver com gente desse nível, porque o pouco que eu tô lendo aqui, vocês já entenderam que vem coisa cada vez mais pesada, cada linha que eu vou lendo aqui vai piorando, e vai chegar um momento em que vocês vão saber exatamente quem são essas pessoas que nós tanto falamos, que já chegaram a se envolver até mesmo com cachorros, com porcos, com galinha e Deus sabe o que mais, ou até mesmo com os próprios irmãos, não é mesmo? Dando continuidade à leitura. Quando eu estava na sala com o Jorginho, o meu pai estava dormindo e os outros eu nem sei onde andavam. A partir dessa noite eu me tornei uma cadela no cio. Em qualquer lugar, a qualquer hora, eu abri as pernas para ele. Houve uma certa vez que eu estava em casa à tarde e ele chegou. Então eu o chamei para ver alguma coisa no meu quarto e na porta mesmo, por detrás da cortina, ele tirou e começamos a... Minha mãe estava em casa e foi até o quarto. Acho que ela viu, porém fingiu que não. Vocês entenderam que, bela imagem que vocês estão conseguindo formar, né? Isso tudo acontecendo, os pais dela ali rodando na casa. Não existia pais, Valentina. Existia o nome mãe, pai e pronto. Pariu, acabou. Não existia. Não havia limites para mim. Era no hall da casa, na sala, no quintal, na sala de leitura? Que sala de leitura? Na casa de... Sala de leitura. Sala de a letra da pessoa que é realmente difícil, gente. Na casa de Lídia, em qualquer ambiente, e não existia preocupação se haviam pessoas por perto ou não. O que eu queria era putaria. O meu pensamento era só o de... O pior é que eu não lembro se conseguia algum prazer nesses match tira, pois eu estava de tal modo que quando o Jorge chegava, eu tirava logo a calcinha. Não usava sutiã, enfim, só faltava andar logo nua. Nesses... eu engravidei, providenciei logo retirar uma mixaria que havia em uma conta de poupança da CF. Jorge completou o valor e lá fui eu sozinha para o consultório do açougueiro Paulo Sá. Ele fez curetagem e mal havia me recuperado e já retornei à vida normal. E nisso fiquei por um bom tempo.
Um certo dia conheci um rapaz por nome Enoque. Descartei Jorge, mas não totalmente, pois eu ainda estava dando em cima de Enoque e ainda não havia conseguido nada com ele. Porém, eu insisti mesmo depois que soube que ele era casado. Novidade zero aqui, né, gente? Muitos casos que vocês vão ouvir eu lendo aqui que ela se envolveu. Com 2 filhos e com a mulher grávida à espera do 3º filho. Esse é um mero detalhe, pois eu estava com o negócio batendo na intenção dele. Por fim consegui, e aí já viu. No início ele me prometeu algo sério, mas diante da facilidade com que conseguiu ele passou a me tratar como uma cadela da pior espécie. Com Enoque não foi diferente. Eu, no banco de madeira que havia embaixo da amendoeira do quintal de casa, no hall, fui pra ilha de Itaparica e lá só rolou até mesmo oral, que eu achava nojento. Com ele eu pratiquei, pois eu sempre estava a fingir que estava gostando. Mas não passava de fingimento. Na verdade eu queria era ser a boa de cama. Ele só vivia pedindo para fazer por trás, colocando de forma menos explícita de como tá aqui. E só não cedi porque ele não insistia muito, pois do modo que eu me comportava, com certeza acabaria cedendo mesmo com medo de ficar enganchada, como diziam que aconteceu com as pessoas que faziam por trás. Não me recordo por quanto tempo durou, só sei que foi ele quem me descartou, pois eu o pressionava a largar a mulher e os filhos. E é até engraçado o que vou dizer, mas eu mesmo sendo queria que ele, Enoque, ficasse comigo no lugar de sua esposa. Quando o meu caso com Enoque acabou, eu conheci um rapaz cujo apelido era Miúdo. Também encarnei nesse pobre rapaz, até que comecei a namorá-lo. Ela mesma que bota entre aspas, não sei o que eu boto não. As aspas é porque hoje eu sei que nunca tive um namorado, e sim muitas transas. Com Miúdo não foi diferente. Foi bem pior do que com os outros. Eu realmente era uma perdida e só servia para transar. E ainda achava que estava abafando. Eu digo que com esse foi pior porque por muitas vezes nós estávamos fazendo em pé no hall e meu pai aparecia ou chegava alguém e tínhamos que ficar como estátuas, porque literalmente estávamos enganchados. Eu hoje comparo-me à mais baixa prostituta da montanha, pois eu só vivia para o sexo. Andava sem calcinha, só vestia saias curtas, shorts com as pernas bem folgadas e ainda estimulava eles, Bira, Jorge, Enoque, etc. Para que quando fossem me ver, já fossem com calças folgadas e de preferência sem cueca. Eu me lembro que Jorge tinha uma calça e um short que eu adorava, porque eram bem práticos. Voltando ao caso com Bira, o rapaz com o apelido de Miúdo, tudo rolou no início do namoro, tanto que em pouco menos de 3 meses de namoro, ou trepança, essa palavra ela mesma que inventou aqui, eu engravidei. E pior, não tinha dinheiro para abortar novamente. E não queria que ele soubesse, pois ele era um pobre coitado. Ela escreveu um palavrão aqui. E esses homens andavam dentro de casa normal. Esse Bira mesmo, esse Miúdo, era aquele negocinho, certo? Para tomar banho. Tinha o sabãozinho dele, o shampoozinho dele, para ele tomar banho, para ele comer. Agora eu lhe digo, tem cabimento uma coisa dessa? Uma casa cheia de homens, onde os homens entravam e saíam quando bem quisessem, entendesse? Era um verdadeiro prostíbulo, gente. Eu tenho que dizer, tenho que afirmar e aceitar isso, né? Que lá na minha casa, eu posso dizer, era um prostíbulo. Como você está ouvindo aí, como era a vida pregressa de Lenice, né? Então, como eu estava dizendo, ela não queria que ele soubesse, né? Que ela estava indo fazer o que já era o 2º aborto da vida dela, porque ele era pobre. Então, providenciei tomar chá de hortelã miúdo. Mas não resolveu. Não tinha dinheiro para comprar Citatec? Citotec. E a minha única saída foi pedir ajuda à Lídia. Esses negócios abortivos, com certeza, vocês que têm mais experiência que eu devem conhecer. Então, ela arranjou dinheiro emprestado e me levou à clínica de Dr. Lorival, que ficava na Avenida 7 de Setembro. Ele utilizava o método de sucção. Desse aborto, eu peguei infecção. Lídia ficou preocupada, mas como o vaso ruim não quebra, hoje estou eu aqui a contar as podridões do meu passado. Ainda namorando com Bira, eu conheci Sertão, na nova agência do Econômico, o banco onde ela trabalhava, ao qual eu fui transferida. Foi na agência Matatu que eu desci o mais baixo degrau que uma mulher pode descer. Foi no ano de 1993, no mês de março, que ele chegou, vindo transferido da agência Itapuã. Ele seria o meu mais novo chefe. Era casado e se dizia fiel à esposa. Mas mesmo sabendo disso, eu comecei a dar em cima dele, me dizendo perdidamente apaixonada. Mentira, pois na verdade era o meu que não parava de bater em sua intenção. Principalmente quando eu olhava para o material e ficava imaginando que ele devia ter um negócio bem grosso. Aí eu ficava doida. A coisa foi tão séria que eu vivia a me
me tocar pensando no negócio dele a me penetrar. Eu estava de um jeito que até no ônibus eu colocava a bolsa entre as pernas e começava a roçá-la, chegando quase em pleno coletivo. Insisti muito para conseguir tê-lo, até que um certo dia eu roubei um beijo dele. E aí tudo começou. Detalhe, eu ainda estava com Bira nessa época. Sertão era muito covarde, que até me dava raiva, mas eu venci no cansaço. E ele decidiu pegar as chaves da irmã dele, que morava em Luiz Anselmo, para nos encontrarmos no horário do almoço. Marcamos lá para a primeira relação, vou colocar uma palavra mais amena aqui, né? E falando sério, eu não senti nada de especial, mas o que importava era que eu estava nativa. A vagabunda da Lenice não estava nem aí para o tão falado prazer, tanto que só vivia fingindo depois da primeira vez. Depois da primeira vez eu perdi totalmente o controle. Então fui eu que falei, a vagabunda da Lenice, essas são as próprias palavras dela, se chamando dessa forma pela forma como ela própria reconhecia o ser abjeto que ela era. É por isso, certo, Valentina, que eu digo a todos que Mariângela e Daniele não poderiam estar num lugar melhor do que esse lugar que elas estão. Durante os anos todos, certo, tentei educar, tentei passar tudo de bom, mas elas não quiseram. Hoje elas estão felizes. E Daniele saiu daqui virgem, com 29 anos, mas começou a se envolver com vários homens. O porquê que eu tenho conhecimento disso? Por quê? Porque Verônica também fez parte da quadrilha e tinha ligações com elas ainda, que ficavam passando as coisas, né? Tatiane passando as coisas que estavam acontecendo lá. E ela passando aqui. Então o que é que eu digo pra vocês? Pra você ver a que nível Daniele foi, que até com o primo de lá da Boa Vista do Lobato, ela se envolveu. E sabe o que foi que eu fiquei sabendo? Que ela chegou e disse que ele era um homem fraco. Que ele era um homem que não saciava a vontade dela, tá entendendo? Que ele era um homem que não valia a pena, não valia a pena. E assim mesmo eu digo, a questão de Mariângela, hoje Mariângela, chique, Mariângela, você está no lugar certíssimo. E sabe o que é que eu acho graça? É porque a CM Santos, o delegado Antônio, tá entendendo? Se ele bem soubesse que quando ele estava de namorico, de coisazinha com a Mariângela, sabe com quem ele estava disputando? Com o vendedor de picolé. Pois é, a CM Santos. Você estava em disputa com o vendedor de picolé, porque Mariângela estava redondamente interessada e apaixonada por esse vendedor de picolé. Aí foi que nós começamos a falar, tá entendendo? Como é que ela ia, uma menina que estava estudando tudo isso, se envolver com o vendedor de picolé? E ainda tem mais, tá entendendo? Dando direito bancada pelo meu pai. E ainda tem mais. O que sabe que aconteceu? Quando ela começou a se relacionar com o delegado ACM Santos, que engravidou, ele veio aqui conversar com Manuel. Manuel estava na sala conversando com ele, eu estava cá na cozinha, mas eu estava ouvindo aos poucos. Manuel chamando a atenção dele, dizendo claramente, tá entendendo? Que era algo errado, devido à idade, ser uma idade que não tinha nada a ver. Tá entendendo? E a diferença quando ela começou, quando ela começou a namorar com ele, ela estava com 19 anos e ele com 56 anos. Olha a diferença. Onde Manuel chegou e falou o risco, tá entendendo? Que ele é o homem mais velho, mais experiente. Chegou e conversou com ela, tá entendendo? Você tome muito cuidado, você é uma menina, você é nova, você não tem essa experiência toda. Então Manuel conversou tudo isso com ele. Aí foi quando ele veio falar da questão da gravidez de Mariângela, onde Manuel chegou e falou, tá entendendo? Onde ele chegou para Manuel e disse, veja bem, ela chegou para mim e me falou que ela não podia engravidar, que o médico tinha dito para ela que o útero dela era infantil. Então isso quer dizer que, como se pensava que foi o delegado que tinha tirado a virgindade de Mariângela, então cai por fora. Porque como é que uma moça vai chegar para um homem, certo? E já esclarecendo claramente que não pode engravidar porque tem um útero infantil. Ela agradeça, tá entendendo? Ele ser maneiro mais assim, porque ele viu que ao conversar com o Manuel, ele realmente estava conversando com um homem. E um homem que tinha uma postura, que tinha uma educação e que sabia muito bem como chamar uma pessoa a atenção. Porque Manuel, para você ver,
Olhe qual a idade dele, 49 anos. Veja, anos atrás, a diferença dele para a Mariângela são de 10 anos. Então, quando Mariângela engravidou, que estava com seus 21 anos, né? Que foram 2 anos para ela namorando com um delegado, o Antônio. Vai uns 30, 31. Não, ela já tá com seus 20 e poucos anos. 22, 23, porque foram 2 anos e meio de namoro que ela engravidou, tá entendendo? Meu pai tinha 32, 33, por aí. Não, 23, 22, por aí assim. Se ela começou com 19 anos, Valentina. É tanta Mas coisa. ele é 10 anos mais velho que ela. Manuel, É o que eu tô falando. é isso, Manuel tava com essa idade, chamando um delegado, tá entendendo? Da idade como ele é, que ele é bem velho. Atenção! E ele respeitava, ele baixava a cabeça, tá entendendo? Hoje, ele realmente se vê interessado em estar envolvido nessa quadrilha, porque você está vendo o nível das pessoas que tem nessa quadrilha. E não é só essa não, é a maioria, todos são desse tipo. A começar por Lenice, a começar por Teodomiro, por Mariângela e todos os outros mais. Isso aí eu afirmo claramente, porque eu estou vendo claramente do que se trata. Voltando aqui aos relatos do relacionamento, né, entre Lenice e esse sertão, sempre nós marcávamos na casa da irmã dele, só para fazer sexo. E daí as relações passaram a ser no próprio local de trabalho. Lá havia o subsolo, onde ficava a tesouraria, e sempre que ele descia para fazer alguma coisa, ou simplesmente para que eu fosse atrás, para lhe mostrar a minha... Ele dizia que isso lhe dava muito prazer. Ele me tocava, me lambia, Desculpa, é um pouco difícil pra mim ler essas coisas. Fazia oral nele, baixava a blusa pra ele fazer coisas com os seios dela. E eu me lembro que tinha uma blusa azul marinho que era uma maravilha para isso, pois era de malha. Eu, por muitas vezes, ia ao banheiro, tirava a calcinha, ia ao seu encontro e suspendia o vestido. Nisso eu já estava toda doida pra ter relações. E só não fazia isso porque ele tinha juízo, estávamos em pleno expediente. Cansei de sentar à minha mesa e ele sentava à frente e me fazia sinal para abrir as pernas e puxar a perna da calcinha para ele ver a minha... Isso eu fazia independente de ter outros colegas por perto ou não. Teve uma certa vez que eu comprei uma calcinha preta com um laço na bunda e levei e vesti na agência para ele ver. Deixei de usar calças, pois essas dificultavam a safadeza. Outro local que íamos muito era o Motel Santiago, que fica ali no Forte de São Pedro. Nem sei se isso ainda existe. Houve vezes que eu saía cedo de casa e ia para lá e esperava por mais de 1 hora. E quando ele chegava, não demorava nem meia hora. Transávamos, ele se satisfazia e colocava o dinheiro para eu pegar um táxi para ir ao banco e ir embora. Eu ficava, na maioria das vezes, me tocando porque ele só havia me assanhado. O que me deixa mais irritada, sabe o que é? É que na armação da DEAN, essa corja tiveram coragem de colocar o nome de Valentina, o nome dos irmãos dela, como se eles tivessem um relacionamento com o próprio pai, onde O relacionamento veio depois. Antes eu era a menina que era vítima, estuprada, molestada, desde a minha mais tenra infância. Depois, quando eu comecei a me manifestar, colocar os vídeos nas redes sociais, culhambando elas, expondo a verdade, implorando pela ajuda da justiça, aí eu já virei a puta como ela era aqui, que estava me relacionando com meu próprio pai, estava encobrindo ele por isso, né? As vítimas dele estavam tentando colocar como se Agora elas eu digo a vocês, essa situação, Mariângela, Teodomiro, que são chefões, entendendo? Colocaram nessa armação da DEAN, onde Ola não ouviu por minuto ninguém e aceitou essa questão. Quer dizer que o pai dela, onde foi decretado prisão preventiva e a gente correndo para derrubar, tá entendendo? Solicitado, né? Solicitado 3 prisão vezes. preventiva. Sem ter uma única prova, porque essas coisas que nós apresentamos aqui pra vocês são provas, são evidências, coisas que eles não têm. Eles se valem exclusivamente da habilidade que Maria Angela sempre se cartou, né, de deitar com quem ela quisesse pra conseguir que a justiça estivesse na palma de sua mão, das amizades, das influências, e que todos em algum momento vão acabar pagando junto com a quadrilha. Esse alerta eu já fiz. Todo mundo que se envolver com eles vai pagar da mesma forma. O que estava dizendo aqui, sabe o que é? Que as provas nesse processo mais forte era Valentina e os irmãos dela, tá entendendo? Porque os outros eram mulheres mais velhas, tá entendendo? Que como é que essas mulheres mais velhas com um homem bem mais novo do que elas podem se dizer que estava com estupro vulnerável? É um absurdo, tá entendendo? E eu digo ainda mais, para quem vem acompanhando toda essa questão dessa armação, foi necessário, entendendo? Valentina foi para o Nina. Ou será que o Instituto Médico Legal não tem poder, está não mentindo? Né? Está colocando informações erradas. E a Está justiça, gente? colocando informações, tá entendendo?
que são mentirosas, porque tem um atestado da virgindade dela. E dos irmãos, Tá entendendo? Dos irmãos delas e tudo. Agora, como é que essa delegada ignorou todas essas situações? A delegada juíza, né, Marcela? É isso? E essa Que absurdo é esse? gente, que a MEB colocou a Valentina à mercê de Mariângela. Porque a Valentina, por que foi feito os vídeos? Refém dela. Justamente, Valentina virou refém de Mariângela. Que justiça é essa? Por que Valentina fez vídeo? Porque nós estamos fazendo vídeos justamente por isso, para mostrar a verdade. Valentina passou sim, teve que se submeter a um exame de virgindade. Por quê? Porque Mariângela pegou pessoas aqui do bairro para sair de casa em casa, dizendo que ela fazia sexo com o próprio pai, que meus meninos, Petros e Dimas, os filhos dele, também faziam sexo com os próprios pais. Ela contratou pessoas aqui como um casal de lésbica para sair aqui de porta em porta na nossa vizinhança, divulgando isso, difamando toda a minha família. E hoje Valentina, como vai fazer 26 anos, é refém de Mariângela. Por quê? Porque a juíza condenou Valentina a pagar a Mariângela, a ressarcir a Mariângela. Mariângela que está destruindo a vida de Valentina, não só de Valentina, de toda a minha família. Mas você sabe por quê? Porque a juíza queria que Valentina retirasse todos os vídeos que nós viemos sempre fazendo, sabe pra quê? Pra que pudéssemos poupar a nossa vida. Então a juíza, eu pergunto, juíza Marcela, eu quero saber realmente se a excelentíssima é amiga de Mariângela, se a excelentíssima é amiga de é uma Lola. juíza realmente, certo? Que tem que cumprir com tudo que foi estudado, com tudo que foi, tudo que foi tem ali, ó. apresentado no processo. Não. Então, Como? no final, ela não leu nada. Então não leu, nada. não. Foi um processo assim, ó. Foi amizade, Você é minha amiga. você é minha Você é amiga. minha amiga. Isso. Você é amiga de um juiz conhecido meu, então você também é uma amiga. Porque eu não vi profissionalismo nisso, não. Será que a nossa justiça está chegando a esse extremo? Já Será chegou, que a nossa tá justiça chegando, não, já vai ficar chegou. lá no chão? Será que vocês, que fazem parte da justiça, não vão tomar providência nenhuma? Vai deixar que a justiça esteja sendo denegrida da forma como está? Eu peço a vocês que prestem um pouco de atenção a tudo que está se fazendo. Porque é tudo errado. Porque como eu já falei pra vocês, o inaceitável que é eu realmente ter que parar e analisar que o correto então seria eu me calar, como foi praticamente sugerido, né? Eu recebi várias indiretas em relação a isso, até mesmo em delegacias, as quais eu fui prestar denúncias e queixas, como na corregedoria, por exemplo, onde eu fui prestar queixa contra a delegada Iolana Lasco por ter se negado a registrar o meu depoimento, a minha oitiva, onde eu estava ali, eu, enquanto uma das supostas vítimas do meu pai, estava afirmando que eu não era vítima de coisa nenhuma. Agora, Valentina, por simplesmente assim. que ela aceitou, tá entendendo? Que uma pessoa que anda manipulando a justiça, como Mariângela, usasse o Instituto Médico Legal para fazer, tá entendendo? Um exame onde ela vinha dizer que o pai de Mariângela tinha cortado Meu parte. Meu O pai de Valentina, desculpe que eu tô tão nervosa. O pai de Valentina tinha cortado parte dos lábios dela, tinha estuprado ela e que ela estava psicologicamente afetada. Onde o Nina mostrou claramente que se tratava de uma mentira. O Nina Agora, por que a afirmou, justiça... o Nina registrou a prova de que ela não tinha mutilação nenhuma nos lábios vaginais, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, inclusive. Mas também foi feito o exame para poder comprovar, porque toda vez, não sei se vocês sabem, mas tudo que eu chego diante de um processo de um juiz para poder afirmar, eu tenho que ter como provar. Então, se eu chego para dizer que a minha avó me causou transtornos psicológicos por anos e anos que eu vivi sob a tortura dela, eu tenho que apresentar um laudo médico para comprovar que eu tenho esses danos psicológicos causados. Se Mariângela teve que se submeter a esse exame e o resultado foi negativo, porque também foi, da mesma forma que ela não tem mutilação nenhuma nos lábios vaginais dela, da mesma forma que o meu irmão Dimas não teve o membro genital dele mutilado pelo meu pai, cortado fora, como ela falou, ela também não tem nenhum tipo de transtorno mental que justifique a alegação que ela fez. Então, realmente, o processo que ficou baseado em falácias, ficou no disse-me-disse. Uma prova sequer não foi apresentada, a delegada Iolana Lasco fez a solicitação da prisão preventiva do meu pai por 3 vezes. Prisão preventiva de um homem idôneo, que nunca sequer sonegou impostos, que dirá praticar um crime de fato, porque a delegada ainda incorreu nesse crime. A delegada, como eu já falei isso antes, gente, a maldade emburrece as pessoas. A partir do momento em que você se permite ser tão podre ao ponto de trabalhar
contra uma pessoa inocente para prejudicar a vida de outra pessoa por nenhum motivo, ou por um motivo fútil, que no caso de Mariângela, não só o dinheiro, mas também se trata da vingança, você mete os pés pelas mãos e se prejudica completamente, como a delegada Eola Nolasco, que está aí fugindo que nem o diabo foge da cruz, dos juízes exigindo que ela apresente o inquérito policial que nunca aconteceu. Onde estão as provas que sustentam os pedidos de prisão preventiva que ela fez? Não existem. Tem depoimentos ali que são copia e cola, membros da quadrilha que copiou e colou o depoimento um do outro e ficou por isso mesmo. Pessoas ali que usaram do argumento de que foram tantos traumas que esqueceram até do que aconteceu nas supostas torturas, supostos cárcere privado, supostos estupros. Imaginem vocês o quão esculhambada não tem que estar a nossa justiça pra nós vermos algo assim acontecendo no decorrer de anos, porque isso não começou agora, como eu já relatei pra vocês. Essa situação já vem se arrastando há tanto tempo que realmente, como eu já falei, um inferno na Terra. É a forma mais resumida que eu posso colocar pra como essa situação começou. Eu recebi a intimação dias após eu celebrar o meu aniversário aqui, com a minha família, com colegas que eu tinha proximidade, no ambiente que eu estava trabalhando, na Secretaria de Política para Mulheres, o emprego que eu perdi por conta dessa situação, porque eu estava trabalhando no governo de esquerda. E eu me recusei a seguir a cartilha deles de simplesmente deixar que o meu pai se ferrasse, se lascasse, porque ele era homem, eu era mulher, eu tinha que estar defendendo e apoiando a mulher que estava acusando meu pai de ele ser um estuprador, sem ele ser um estuprador. Eu tinha que estar ali batendo o martelo de que sim, eu era uma vítima de meu pai. Eu tava lá com o meu lado comprovando a minha virgindade. Mas não, eu tinha que dizer que o IML mentiu e dizer que eu era, sim, uma vítima do meu pai desde que eu era pequenininha, que eu era mantida em cárcere privado. Eu estava trabalhando em uma secretaria do governo, mas eu era mantida em cárcere privado. Mariângela estava atuando nos projetos da Voz do Subúrbio desde sempre, tinha contato com o pessoal da mídia, tinha contato com juízes, com políticos, com toda a galera da mais alta classe daqui em Salvador. Mas ela estava sendo mantida em cárcere privado, sendo torturada, vítima de estupros, e ela não dizia nada. Ela estava se relacionando com o delegado de polícia, teve uma filha com o delegado, mas ela também não passou nada pra ele das torturas que ele vivia. Ele, enquanto delegado, estava visitando a minha casa, se fazendo de amigo do meu pai, trazendo os colegas pra almoçar aqui, pra conhecer o meu pai, pra conhecer a nossa família. E ele também estava se mantendo mudo a respeito de tudo que ele estava presenciando aqui, dessas filas de homens, mulheres, de todas as idades, até mesmo crianças sendo estupradas. É por isso que todas essas pessoas vão responder. Porque eu quero saber como é que esse delegado vai chegar na frente de um juiz e explicar como é que ele estava vendo tudo isso e não estava fazendo nada. E ainda mais, Valentina, sabe qual foi a tortura que Mariângela tem? Foi no dia que ela teve a ousadia de levantar a mão para mim. Aí sim eu quebrei ela no pau, bati mesmo. Como até hoje tem uma marquinha ali, para que ela pudesse me respeitar, que eu não sou igual a ela. Agora sabe o que é que me revolta mais? É que todos os processos que ela abre, sabe o que é que ela faz? Segredo de justiça. Segredo de justiça para que ninguém possa visualizar os horrores, as coisas erradas que estão naquele processo. Agora, por que ela pode usar esse segredo de justiça em todos os outros processos que ela abre? Mesmo a gente chegando, como na OAB mesmo, onde eu abri um processo contra ela, certo? Em que como é que chama? O que tava, esqueci o nome dele, que tava fazendo a audiência, certo? Quer dizer que tava fingindo. Quando ela e Roberta Cerqueira começaram e por que fazer tudo isso? Acabou a audiência. Quando acabou a audiência, mandou que eu me retirasse tudo isso, eu me retirei, elas continuaram, mas sabe o que eu fiz? Eu fui lá e pedi o áudio da audiência. Eu pedi o áudio da audiência e tá lá, olha, o relator de conversinhas com elas, ainda dizendo de que forma elas poderiam fazer, e Mariângela usando o processo que ela disse que ter colocado em segredo de justiça, todo relatando pra ele, onde até o laudo do Nina ela leva. Não tá vendo que Valentina deu queixa dela de estelionato por ela falsificar a assinatura de Manuel? Quando a gente chega lá na delegacia, que ela foi chamada para ser ouvida, o escrivão disse o que é para Valentina? Ela chegou aqui falando horrores. Foi contando tudo. Me poupe! Como é que agora nós chegamos em qualquer lugar? Imagina, que é justiça, se a justiça e a gente fala o que a gente bem quiser entender, e a justiça acata. Imagine se a justiça ficar por isso mesmo agora, né? Só ouvir a parte que está denunciando e a parte que deveria ter o direito de se defender, que se dane. Não vai se defender mais nada, porque agora se colocou dessa forma, né? Meu pai, ele não teve direito à defesa se não fosse pela ação do Ministério Público. E por eu ter decidido não seguir a quadrilha, não ter me juntado a eles como eu recebi o convite, não ter aceitado esse convite para poder dividir com elas o dinheiro que seria proveniente do processo da Limpub, os bens do meu pai, tudo que ele sempre trabalhou para ter. Bastava isso, bastava que eu me calasse, bastava que todas nós nos calássemos e ia ficar realmente a palavra de
estava denunciando, somente porque todos os homens no Brasil agora, se não estiverem contando com mulheres de bom caráter ao seu lado, na sua família, se é sua mãe, sua irmã, sua esposa, vocês tenham muito cuidado em relação a isso. Vai Porque vocês contar com podem mulheres sofrer desse muito. tipo, sabe por quê? O processo da Limpurbe, que Lenice, Roberta Maria Cerqueira Costa, advogada de Manuel, certo? Que passou a fazer oi com essa quadrilha. Sabe o que foi que aconteceu? O porquê, tá entendendo? Que Paulo Albiani, excelentíssimo juiz Paulo Albiani, o porquê que aceitou que Lenice e essa corja, onde Mariângela passou até uma sessão de crédito, tá entendendo? Comprando esse processo de Lenice. Como é que passou um processo de Terezinha para Lenice, onde elas usaram da falsidade ideológica? Como é que a justiça está aceitando isso? Esse é mais Excelentíssimo Paulo Albiani, eu gostaria que o senhor me explicasse como que esse processo está caminhando. Será que não viu isso aqui? Olha do que se trata Permita isso. mostrar pra vocês aqui a falsidade ideológica do que se trata. Vocês estão vendo esse nome aqui, né? Lenice Gomes Tavares. Gomes Tavares é o nome dela, né? Lenice Oliveira Gomes. O Tavares é do meu pai, Manuel Messias dos Santos Tavares, que a minha mãe adquiriu ao se casar com ele. Ela, como eu relatei pra vocês, está se passando por proprietária do imóvel do meu pai que ele construiu, cuja inscrição... na escritura, está no nome dele, a escritura que Mariângela tentou falsificar para passar para o nome da irmã mais nova dela, e Lenice se colocando como se ela fosse a esposa do meu pai, como se ela fosse a minha mãe Terezinha. Ela está usando o nome de casada da minha mãe em um processo. É impressionante como essas coisas a justiça realmente não se atenta. Então meu pai tem 2 esposas. A justiça não se atentou a esse detalhe. A justiça não se atentou ao fato de que já havia um processo anterior com todo o corpo exatamente igual, a não ser pelas provas que geraram aquela multa bilionária. E esse E é um processo, depois gente, que elas conseguiram o objetivo dela, que era colocar o nome dela, Roberta Maria Cerqueira, vendo que nós não somos fáceis, que nós vamos além dos além mesmo, procurando a justiça. Aí se justificou que foi erro de digitação, mas que o juiz aceitou. Um erro que se pra repetiu passar por o diversas processo. vezes ao longo esse do processo. processo, gente, já está sendo no Ministério Público também de falsidade ideológica, porque Lenice Oliveira Gomes é o nome dela em documentos. E tem os documentos no próprio processo. Realmente, nós afirma e reafirma, eles nem lêem processo nenhum, porque como Mariângela disse, quer dizer, Manuel tem 2 esposas, Terezinha e Lenice, e até na audiência na OAB, a Roberta, que é advogada de Mariângela, continua usando Aqui, ó. o sobrenome de Lenice com o meu sobrenome, Gomes Tavares. Eu cheguei na OAB de queixa de Roberta Mariângela de Lenice de apropriação indébita, falsidade ideológica, de clonar o processo de Terezinha, tá entendendo? Que teve essas audiências todas aí, que agora está na mão da relatora, acho que é Magda, né? Magna, nota esse assim, porque o outro Magda saiu. Esmeralda. O outro saiu, tá entendendo? Onde ela pegou e colocou, quer dizer que a OAB já tá vendo que está errado. Onde deu uma suspensão. Aqui, ó. Então vocês podem conferir aqui, foi a decisão do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Diante do exposto, considerando a presença de indícios suficientes de infração ética, opino pela procedência da presente representação e entendo que as advogadas Mariângela Santos Gomes e Roberta Maria Cerqueira Costa Andrade praticaram a infração disciplinar prevista no artigo 34 em concurso com violação do artigo 2 do Código de Ética e Disciplina. Considerar ainda agravadas as circunstâncias pela cessão integral do crédito processual sem contrato ou autorização formal, pela duplicidade de ações, a apropriação indevida de valores e pela violação dos deveres de probidade e lealdade. Lembra-se aqui foi a denúncia feita contra as advogadas que incorreram nesses crimes. Sugiro a aplicação da penalidade de suspensão nos termos do artigo 37 do Estatuto de Ética da OAB. Então, vocês já sabem, né? O Ministério Público reconheceu os crimes, a OAB reconheceu os crimes das advogadas e agora é só questão de tempo para cada um deles começar a pagar. E a partir dessas escritas aqui é que vocês estão entendendo muito bem quem são essas pessoas e como é que as pessoas podem chegar ao nível que elas chegaram, ao ponto de estarem hoje respondendo por uma sequência de crimes. É justamente por essa ser a pessoa que hoje está envolvida nisso. Voltando ao relato de Lenice aqui. Houve também um episódio em que nós, ainda no relacionamento dela com o Sertão, que trabalhava com ela no Banco Econômico, estávamos sentados no banco do fundo do coletivo que ia para a Lapa. O coletivo não estava vazio e mesmo assim ele colocou o negócio dele para fora e ali mesmo no ônibus eu bati nele, pra ele, sei lá. Eu, como uma boa cadela, achei o máximo. E quando cheguei em casa, fui para o banheiro me tocar. Eu só vivia toda suja, só vivia batendo uma. Eu era e só transpirava sexo. Depois de longos 3 anos, se não me falha a memória, ele resolveu pedir demissão. Na época, não associei, mas hoje, analisando com frieza, eu acho que contribui bastante para que ele tomasse essa decisão. Pois as pessoas já estavam a comentar, e eu era muito descarada.
Tanto que ainda conversava com a esposa dele quando ela ia a alguma festa na agência, ou quando ligava para ele, e ainda me dava o luxo de sentir ciúmes, ou seja, Sertão queria se ver livre da cadela da Linice, pois já não aguentava com tanta vulgaridade de uma única pessoa, que era eu naturalmente. Mais uma vez tem que apontar aqui, né? É ela mesma que está se chamando de vagabunda, de cadela, não sou eu que estou falando essas palavras. Depois que ele saiu do banco, eu ainda o persegui. E teve uma vez, ou várias vezes, que ele marcou comigo e não apareceu. Teve até uma vez que tínhamos marcado para ir ao Santiago, o tal do motel que ela mencionou. Mas o santo dele foi mais forte, pois eu estava toda bichada. Então ele realmente pulou uma fogueira. Um certo dia, saindo da aula para ir ao trabalho... Valentina, você andava toda bichada, toda podre. Pelo que me consta, eu nunca vi seu pai se queixar de doença venérea nenhuma, nem tampouco procurar tomar remédio, nem ir para médico, nem nada. Mas o medicamento Como dele é que, cerveja. que abusava repetidas vezes dessa mulher. Que Só se já. fosse louco, só se não tivesse juízo, porque já estaria podre, 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 podre. Bom, um certo dia, saindo da aula para ir ao trabalho, sentou ao meu lado um rapaz por nome Edgar. Acho que esse nome está escrito aqui. Ele puxou conversa comigo e me deu seu telefone, e eu dei o meu. Para quê, coitado? Pois eu encarnei a ligar até que o pobre resolveu sair comigo. Também foi um envolvimento só de transas. O pior não é nada, é que ele, além de molenga, era porco. Tinha o negócio cheio de sebo e cheirava mal. Mas a cadela não ligava. O que eu queria era fazer sexo. Mesmo com nojo, eu fazia oral nele, não sentia prazer, pois com a laçada que tinha não dava nem para sentir cócegas. E pra quem não lembra, essa Lenice é aquela que morou um tempinho, certo? Lá em Periperi, na minha casa. É a Lenice que trabalhava na locadora em Periperi. Trabalhava no Essa bazar. pessoa, no bazar e tudo mais, é essa mesmo. Eu, na verdade, não estava nem aí pra nada. Edgar sempre sumia por dias e depois ligava. E lá ia a puta para a pocilga transar. Automático, gente, perdão. Pois o apartamento dele era asqueroso. Mas isso não era motivo para eu desistir. Deixei de encontrá-lo depois de umas férias dele, onde ele sumiu por um mês. E quando resolveu me procurar, eu já estava de olho no mais novo alvo que eu acabara de conhecer em Paripe. Esse já era meu pai? Era. Cujo nome é Manuel. Não sabendo eu que o interesse que eu senti por esse rapaz não seria alimentado da mesma forma que os outros, após muita insistência minha, terminavam por ceder. Manuel sabia que o que me motivava a frequentar sua casa era a vontade de me envolver com ele. Mas ele sempre me tratou com carinho e respeito, deixando claro que seu interesse era em Terezinha, minha irmã, que também deu em cima dele e alcançou o objetivo, como ela chegou a contar na carta que nós demos ontem. Aconteceu um fato que eu não relatei a ninguém, até pouco tempo. Foi quando, em certa noite, eu fui com Terezinha à casa de Manuel, e quando eu saí ao quintal, eu vi a sombra dele se beijando, eu fiquei puta, e saí botando fogo pelas ventas. Mas mandaram me buscar e eu voltei. Chorei muito e depois acalmei. O tempo passou e o que era tesão se transformou em grande admiração e veneração. Mas essa é outra história. A história dos sentimentos que ela dizia ter pelo homem que hoje ela pinta como um estuprador, um monstro sem escrúpulos, que é o que ela e a família dela de fato são. A narrativa acima só engloba aqueles com quem eu tive um contato mais demorado, mas eu agora vou relatar pequenos lances. Oh, meu Deus, não acaba nunca isso aqui. No meio entre um término e outro de relações, eu sempre encarnava em alguma vítima. Ela mesma se referia aos homens dessa forma. E sabe o que é mais, sabe o que é o que eu fico observando, Valentina? Que na família da Boa Vista do Lobato, certo? A família Gomes já era normal se envolver com um homem casado. Com o namorado. E o marido vocês da estão outra, da irmã. observando entre essa escrita que a disputa entre de homens entre elas também já era normal. Só faltou Lídia também aí, querer Manuel. Só faltou isso. Quer dizer que se ele quisesse, gente, até Teodomiro, né? Até Teodomiro. Se ele quisesse hoje, ele tava podre. Os problemas de saúde que meu pai tem, já expliquei pra vocês, foram provenientes das perturbações. Ele tem questões psiquiátricas, depressão, ansiedade, agorafobia, síndrome de pânico. A coleção de ISTs fica exclusivamente por conta dessa gente baixa aqui, viu, gente? Houve um por nome Carlos. Esse meu nome mesmo tá escrito aqui? Ele era professor de história do curso pré-vestibular do IDEA. Ele era professor da minha turma. Eu comecei a dar em cima dele, mandava bilhetes, comprava cartões me declarando. Enchi tanto o saco dele que ele resolveu topar sair comigo.
E em uma aula vaga me levou ao seu apartamento. Por sinal, foi outra pocilga que conheci. Chegando lá, fizemos, pois, ele quis a minha boca, mas eu não aceitei. Foi mais uma relação sem graça. Mas o importante era que eu havia me relacionado com o professor de história. Só foi essa vez porque ele não me deu mais oportunidade. Como eu já disse, independentemente de prazer, eu queria era fazer sexo. E era isso que os homens faziam comigo. Teve um rapaz por nome Wellington que conhecia em meio a uma manifestação dos bancários. Ele era meu colega do Banco Econômico e fazia curso no IDEA. Porém, com esse acho que foi diferente um pouco. Só porque, pela primeira vez, ele é quem se interessou por mim. Coitado dele. Então não teve graça. Até o momento em que soube que ele já se interessava por Soraya e ela por ele. Isso aí devia ser uma outra colega deles. Era colega dela, era amiga dela. Então, como uma boa puta, dei logo um jeito de sair com ele. E o filho da mãe me levou a um cacete armado, onde nem energia havia. O local era um chiqueiro o que não me impediu de me arreganhar para ele. Não demoramos e eu fui para casa. Em outra ocasião, eu fui à aula e nesse dia ele me levou para o Diplomata, no 2 de julho. Diplomata, deve ser um hotel também, não faço ideia. E amanhecemos o dia lá. Ele, para se fazer de gostoso, contou a Soraya que ficou brava comigo, que me disse muitos desaforos, mas depois não sei o porquê ela voltou às boas comigo. Não saí mais com ele, então. Teve outro por nome Rui, era amigo das meninas de Brotas. Em certa ocasião viajamos todos para Ilhéus. E eu mesmo sabendo que ele era ou foi algo de Lindinalva, amiga das meninas, eu não considerei e dei em cima dele. E passamos a sair juntos. Ele era porco e tinha o peito cheio de pontos de pus. E eu mais uma vez estava ali só para ele afogar o ganso. Aos sábados ele me ligava, saíamos e íamos a um bar. Se muito ficávamos, era 1 hora e de lá íamos ao seu apartamento. Dava um negócio sem graça e dormia. No dia seguinte, mal me levava ao ponto de ônibus. Essas pessoas, tá entendendo, que elas conheciam, ela tinha uma consideração nota 1000. Era tanto que as mães das meninas, das colegas que conheciam, era mãe. Chamava de mãe. Era tanto que a mãe dela ficava, Ave Maria, com tanta raiva. Já vai pra casa da mãe. Já vai porque é mãe. Agora você veja, né, que quanta consideração. Se chamava de mãe, é porque considerava as filhas delas como irmãs. E já estava de olho no rapaz. Mas isso é normal na família biológica. É isso mesmo. A família biológica ela já tinha essa prática. É isso, eu tô deixando bem assim. claro. E sabe o que eu digo para essa família? Que coloque as mãos para os céus. Porque ela investia em que Teodomiro se relacionasse, conhecesse uma das meninas aí, que hoje, graças a Deus, no dia que eu cheguei, que eu encontrei com essa menina na rua, ela nem falou com essa menina, tá entendendo? Que está bem evoluída. Quem ficou com a bomba foi a senhora. Já fica bem evoluída. Ela não sabe. A fogueira que ela tem que pulou. colocar os joelhos no chão e agradecer a Deus. Porque quem pegou essa porcaria, essa imundícia, esse pedófilo, infelizmente fui eu. E hoje ainda sofro as consequências, tá entendendo? Ainda sofro as consequências. Bom, os fatos não seguem uma sequência exata, pois foram muitas relações e baixarias para guardar a ordem que aconteceram. Existiram outros como... O nome é esse aqui, vó? É Chiquinho. Chiquinho? Aquele brinquinho, um negócio desse assim, deve ser apelido de algum. É um apelido aqui que tá um pouco difícil de ler, gente. Parece Guiquinho, alguma coisa Porque tem assim. muito também que eu não conhecia não, eu fiquei conhecendo depois dessas regras, assim, Bom, impressos aí. Esse foi o meu primeiro beijo e que eu não gostei. Nessa época eu devia ter 15 anos de idade. Depois dele eu conheci Edilton, esse era colega de Mário, meu irmão. Eu fiquei louca por ele. Teodomiro, viu, gente? Mário é Meu Teodomiro. ex-marido. Lá na Boa Vista ele é vulgo Mário, ele é conhecido como Mário. Os que eu conheci aí, Valentina, que frequentava a Boa Vista do Lobato, que frequentava até lá em Piripiri, normalmente, né, com o senhor Teodomiro, era esse Bira, Jorge, o tal do E Jorginho. na Boa Vista do Lobato, tá gente, entendendo? Teodomiro, que a gente fala aqui muito, Esse esse irmão nome. pedófilo, é conhecido como Mário. Todo mundo lá na Boa Vista. É o sargento, Mário, Sargento Mário. Tá entendendo? Esse nó que eu fiquei sabendo que ele era tesoureiro da Universal. Entendi. Eu fiquei louca por ele, o tal amigo de Mário Edilton. Foi tanto que eu saía da Boa Vista para a Barroquinha, para a loja do irmão de Léo. Eu esqueci o nome dele pra ver... não sou eu que falei, tá? Ela que escreveu. Eu esqueci o nome dele pra ver se encontrava o rapaz lá. Teve um carnaval que eu fiquei feito louca atrás do bloco que ele saiu. Eu vivia caçando ele. Isso eu tinha 15 anos e já me mostrava uma piranha desenfreada. Eu mandava recados, eu fui até Alto de Cotos, onde ele morava, só para encontrá-lo. Mas sem sucesso. Porém, depois de muito insistir, ele resolveu me dar uma canja. E no primeiro dia de namoro, ele fez de tudo comigo. Amassou meus seios,
pegou na minha... Ele queria fazer coisa, mas eu fiquei com medo e ele se aborreceu, porque o meu comportamento só lhe mostrou que eu só serviria para isso. Depois de Dilton, eu namorei com Jorge Barreto, tal Jorginho. Esse foi o que namorei e não durou. Esse foi um namorico que não durou, perdão. Tive outro por nome E Josué. esse Jorge Barreto, Valentina, olha quanto tempo ela namorou com ele. Porque quando ela tava trabalhando É verdade, na o Jorginho foram uns locadora, 6 anos, se eu não me engano, que ela falou. Jorginho é um, Jorge Barreto é outro. Quando ela saiu daqui, que ela retornou para Boa Vista do Lobato, como eu te disse, que Ele tinha já a Verônica casado, ele aqui, já que casado. tinha a outra lá que ficava passando as coisas. Pois, Paulinha, que é a mulher dele, ele se relacionou mais uma vez com Lenice. Porque essa família só gosta de acabar com as famílias, tá entendendo? Essa família só gosta de derrubar relacionamentos bons. Essa família só se satisfaz dessa forma. Destruindo, tá levando destruição para aquelas pessoas também. Então é isso mesmo, gente. Casado, para elas está bom, por quê? Porque vai destruir alguém, vai destruir famílias. Foi assim o tempo todo e continua. Quem é infeliz tem que, de qualquer forma, tentar trazer felicidade felicidade. pra A locadora, com essas mulheres todas que foram dar queixa de seu pai, disse daquilo. As locadoras, quando você chegava lá, tinha homem dormindo no mezanino, na parte de cima. Você via que às vezes eram mulheres chegando lá, procurando seus homens. Quer dizer que era de costume. Quem conhece essas mulheres, tá entendendo? Que trabalharam na locadora, que viveram aqui porque precisavam de ajuda, se afaste. Se você tem teu marido, saia longe. Longe mesmo, porque ela só se satisfaz quando querem homem dos outros. Bom, tive outro por nome Josué. Esse era terrível. Não sabia ler, escrever e muito menos falar. Tinha os dentes cheios de sebo e etc. Com esse o namoro foi quente e ousado. Porém, também com ele não houve sexo. Isso é, se não me falha a memória. Não, nem lembro. Foram muitos homens que passaram na minha vida desde os meus 15 até os 31 anos de idade. E se esse número não é triplicado, é porque eu sempre fui muito feia e sem graça. Pois para conseguir que um homem olhasse para mim era necessário muito oferecimento. E também porque, quando eu completei 31 anos de idade, surgiu alguém que me tiraria da vida mundana a qual eu levava. Esse alguém chama-se Manuel Messias dos Santos Tavares. Doenças, ela ainda botou os 2 pontinhos aqui. Tive muitas doenças venéreas, aquelas que só atingem mulheres promíscuas. Vivia nos consultórios ginecológicos. Lembro-me que certa vez saía puro pus da minha vagina. Na época não sabia qual era a doença. Hoje sei que foi gonorreia. Tomei muitos remédios e sempre o médico receitava para os dois. No caso, para ela e quem quer que ela estivesse se envolvendo. Imaginem vocês. Você era casada, hein? A mulher que estava lá Mulher, sentadinha, fazendo filhos. comidinha dentro de casa. Os filhos também que estavam usando o mesmo banheiro. Ficavam doentes sem saber nem o porquê. Ela realmente passando doenças. E aí, Manuel nunca teve uma doença, gente. Nunca teve uma doença, a não ser as psicológicas, como a Valentina acabou de falar. Sim, e ela relatando aí, ó, quantas doenças ela tava. Praticamente com AIDS, né? Se Quase. não tivesse Foi quase muito com pouco AIDS, que não né? pegou, né, pelo Precisou fazer tratamento com ácido, que tava cheio de doença, HPV e tudo mais. Mas na quadrilha tem a idético. Mas na quadrilha tem ideia. Na quadrilha tem ideia, na Não quadrilha sobrou tem nenhuma. de Um pouco tudo. mais Não, baixo do só. que não sei nem o que. Além dos outros que tive e não identifiquei. Acho que aqui deu pra vocês entenderem que ela se relacionava com um homem que ela nem sabia o nome. Tive o HPV. Ah, não, perdão, gente. Falei errado. Além das outras que tive e não identifiquei. Outras doenças que ela nem chegou a identificar o que era. Tive o HPV, o famoso Papa Nicolau. Essa doença tem um tratamento bastante doloroso. Da primeira vez que foi detectada, já estava no colo do meu útero e na vagina. O médico... É impressionante, ela usa vagina aqui, quando ela estava falando de esculhambação, não estava usando outra palavra. A médica queimou o colo do meu útero com um aparelho. E na vagina ela aplicava ácido. Porém, nem essa doença me acalmou o espírito de vagabunda que possuía. Passaram anos e novamente o HPV se apresentou. E mais uma vez eu sofri do tratamento. Imagine o quão baixa tem que ser a pessoa pra fazer tudo que ela relatou aqui, pegar a doença e nem a doença ser o suficiente pra ela aquietar o facho. Imaginem. Enfim, até Amor hoje... próprio não existe, Não né? existe, de fato. Dignidade nenhuma. Nenhuma. Enfim, até hoje eu trago os resquícios da vida promíscua que levava. A história acima apresenta a Lenice puta sonsa, ela botou assim. Mas que faz parte de um passado sujo que eu muito gostaria de apagar, graças a Deus, a última folha. Mas que se faz necessário ser lembrado e analisado, exatamente. Se faz mais do que necessário exatamente agora, nesse exato momento. Para daí eu poder levar uma vida mais digna e tranquila com a minha consciência. Uma vez que me mostro sem receios para aqueles ou aquelas que me acolheram com carinho. Para aquele ou aqueles que me acolheram com carinho e consideração. Mas isso trata-se de uma mentira, né? Porque quem apoiou, quem tirou da fome, como tava passando, ela, Flávio e Fernanda, tá entendendo?
Quem acolheu dentro de casa, enquanto Oswaldo e Margarida estavam negando um prato de comida lá na Boa Vista do Lobato, hoje eles querem colocar como que... Como se fosse um deles. Como se fosse a Pior mãe deles. ainda, pior ainda, porque como é que a pessoa pode ser colocada como abusador, estuprador de um tipo desse? De uma mulher tão promíscua desse jeito, como ela mesma se declara nessa carta. Como eu acabei de dizer, como eu já disse antes, eles realmente tiraram a podridão deles e jogaram todo em cima de Manuel. Não tinham como fazer de outra forma. E hoje atraía a escrita dela de anos atrás, muitos anos atrás, que hoje elas estão fazendo isso. E a justiça tendo conhecimento tudo isso. e colocando viseira. É isso que eu não aceito. Bom, se hoje eu falo do passado com segurança, é porque Olorum colocou Manuel. Esse que já foi citado em outros itens acima e na carta de ontem, inclusive. Esse rapaz me ensinou a valorizar outras coisas, coisas que passavam totalmente despercebidas por mim. Ele me ensinou a me valorizar e a me respeitar. Fez eu perceber que viver está muito além dos prazeres da carne e das futilidades que existem só para esconder o verdadeiro sentido de viver. Se eu hoje sou uma mulher respeitável, entre muitas aspas, e se essas aspas são minhas, tá? E se ando de cabeça erguida, tudo isso e muito mais eu devo ao meu padrinho Manuel Tavares. Quero aproveitar para lhe pedir perdão por não ter sido sincera durante todos esses anos de convivência e agradecer por ter me dado a oportunidade de me redimir dos meus erros e da minha omissão. Agradeço-lhe por ter me aceitado em sua vida, mesmo sabendo de todos os meus erros. Muito agradecida ao meu padrinho Manuel por ter me tirado da escória do mundo e me colocado entre a pequena população que vive com dignidade e honestidade. Esse livro eu dedico ao Senhor, mesmo com toda a vergonha que invade o meu ser. Pois é, esse aqui foi o final da carta, tem a assinatura dela, como eu mostrei para vocês. E como ela bem disse, né, o meu pai, ele tirou ela da escória do mundo, mas ele não conseguiu tirar a escória do mundo de Lenice, nem tampouco das pessoas que passaram por aqui, nem mesmo por Mariângela e Daniele, que foram criadas por ele. Eu tô falando especificamente das que foram criadas por ele, desde pequenininha. Daniele, que veio pra cá, Daniele com 8 anos de idade, Mariângela com 11 anos de idade. Mas o sangue mais forte é o sangue da pornografia, da Boa Vista do Lobato. Eu vou a data que foi feita essa carta, e hoje ela tá aí agradecendo ele ter tirado ela do mundo que ela viveu, e ela voltou correndo. Por quê? Porque foi rejeitada, não aceitou a rejeição. Então a vingança é isso aí. Ela voltou e está tentando destruir, mas não vai não. A justiça queria que nós tirássemos, Valentina tirasse todos os vídeos que veio a proteger a vida, não só do pai dela, como de dela, nós, dos irmãos delas e de todos aqui. A palavra é essa mesmo, proteção de vida, porque foram vários assassinos aqui na nossa porta. Mandados e não somente isso, né? Como eu cheguei a relatar para vocês, ou alguns casos, quando nós fizemos o projeto, que ainda tem o vigor da gente, é o pelo certo por nós e por eles. A quantidade de homens que foram feitos vítimas por justiça popular, pelas próprias mãos da comunidade, de um bairro se revoltar ao saber que dentro de uma casa, onde alguém que eles conheciam há muito tempo, estava sendo estuprada, uma menina estava sendo estuprada pelo esposo, pelo pai, pelo tio, pelo avô. E aí imaginem vocês, se eu tivesse permitido que isso acontecesse no meu lar, aqui onde eu cresci, eu nasci e cresci, aqui no bairro de Paripe, imaginem vocês se eu tivesse permitido que a comunidade onde eu vivo, onde todo mundo aqui me conhece, conhece a minha mãe, conhece a minha avó, conhece o meu pai por extensão, né, dessas exposições, não somente, mas dos projetos que nós sempre fizemos em prol do nosso bairro, dos bairros do subúrbio, a quantidade de pessoas que nós ajudamos, porque isso nunca parou. A mesma forma que meu pai sempre foi, só que meu pai era doido, meu pai botava as pessoas debaixo do teto dele, meu pai não tinha noção do mal que ele estava atraindo para si mesmo, permitindo que essas pessoas tivessem acesso total, sem nenhuma restrição, à intimidade dele, aos lados médicos dele, ao ponto até de saber onde cutucar para ferir ele, ao ponto de saber exatamente o que fazer para prejudicar, para piorar a saúde dele, que já era fragilizada por conta disso, porque meu pai nunca foi dado a essas baixarias. Meu pai nunca gostou nem mesmo de se aparecer como o principal patrocinador desses projetos lindos que vocês sempre viram. Imaginem vocês se ele iria ter estrutura para se associar a tanta baixaria quanto esse povo já sujeitou a nossa família ao passar. Porque só mesmo o fato de eu estar aqui diante de vocês lendo o tanto de nojeira que eu li, isso já é um constrangimento para mim. Imaginem vocês, eu não considero um constrangimento eu ter tido que fazer o exame, porque eu faria esse exame pra comprovar que eu nunca fui tocada nem por meu pai nem por homem nenhum, porque eu tive um pai de verdade na minha vida, eu tive mãe, eu tive avó, eu tive uma família bem estruturada que me criou bem, não tinha permissão nenhuma pra sequer pensar em namoro até os meus 18 anos, porque o meu foco era os estudos, não à toa eu me formei professora de inglês com 17 anos de idade. Eu me formei no início do ano passado em Direito, eu estou fazendo pós-graduação, 2 pós-graduações. Então, percebam vocês a diferença de ter uma família bem estruturada, diferente do que é isso na Boa Vista do Lobato, que não pode ser chamado de família. De certa forma, eu até tenho uma certa pena
né, de algumas poucas pessoas, não todas, porque eu não sou estúpida ao ponto de não reconhecer a maldade tremenda. Guardo sim muito rancor por meu pai, principalmente, por eu ter acompanhado o tanto que ele foi bobo ao longo dos anos, o tanto que ele se entregou para essas pessoas de corpo e alma, o tanto que ele se deu para fazer de cachorro gente, porque essa é a expressão mais apropriada para se referir a essas pessoas, ainda ofendendo os cachorros. E ainda assim, os projetos nunca morreram, só que foi agora administrado de forma mais consciente. E é o conselho que eu sempre deixo para vocês, é o conselho que eu vou levar para minha vida toda. Colocar gente dentro de casa é loucura. Você já corre risco, infelizmente, confiando nos seus próprios parentes. Que dirá colocar pessoas que você não sabe nem de onde veio? Eu acredito, sinceramente, que se o meu pai não tivesse tantas estranhezas como ele tem, não tivesse tanta benevolência, não tivesse essa coisa estranha, de fato, onde ele nem parece ser um ser humano, e ele soubesse do histórico dessa família, soubesse exatamente essa pessoa que Lenice era antes de chegar aqui, ele não iria querer se envolver, porque eu, por exemplo, jamais iria querer ter qualquer relação com uma pessoa que teve esse passado. Porque isso diz muito a respeito da pessoa. Porque algumas pessoas realmente escolhem mudar totalmente de vida. Minha mãe conseguiu sair desse buraco onde ela nasceu, cresceu, se criou, até conheceu o meu pai. Minha avó também, infelizmente, não teve a melhor das infâncias, a melhor das adolescências. O bálsamo dela também foi o meu pai. E eu, tendo a criação que eu tive ao lado dessas mulheres, ao lado do meu pai, com os meus irmãos sendo protegidos da mesma forma que eu, sendo resguardados da mesma forma que eu, a gente só conhecia mesmo por muito alto essa baixaria toda que rolava quando acontecia da gente ser abordado por um agente do Ministério Público, do Juizado de Menor, da DERCA, nos fazendo perguntas que na época a gente nem entendia nada. A gente foi crescendo e entendendo o porquê das perguntas esquisitas que nos eram feitas sobre o tratamento do nosso pai, da nossa rotina, o que nosso pai fazia, deixava de fazer conosco. A gente já achava esquisito na época, a gente foi crescendo, foi entendendo o quão absurdo de fato eram. E principalmente entender que eram pessoas que meu pai tirou de morrer, de se prostituir, de morrer, ou por doença venérea, ou por se prostituir realmente porque não ia ter outra forma de se alimentar, porque não tinha quem o amparasse. Tinha pessoas nesse meio, tem pessoas nesse meio, como a própria Barata, ela foi deixada no lixo, se eu não me engano, já ouvi essa história algumas vezes. Não tinham ninguém. As pessoas que tinham família não tinham família, como era o caso de Lenice, como era o caso de Maria Ângela, que só tinha a mãe e a irmã mais nova. Eram duas meninas que vieram pra cá completamente desamparadas, só tinha a mãe, porque o pai deixou aqui pra ser criadas pelo meu pai. O mesmo homem que ele afirmava pra Deus e o mundo que estava aprisionando suas filhas e estuprando elas. Eu só sinto, Valentina, sabe o quê? Eu sinto mesmo um remorso, certo? E peço perdão mesmo, porque infelizmente eu conheci Manuel criança. Manuel cresceu, mas quem trouxe toda essa corja que hoje está fazendo todo esse mal com ele, causando essa doença a ele, fui eu. E eu não tenho palavra para pedir perdão, tá entendendo? A Manuel por todo o mal que eu... Porque eu, desculpe a linguagem, pisei em rastro de viado. A verdade foi essa. E o pior não foi nada, que ainda vim e coloquei na vida de Manuel. Hoje as consequências estão aí. Hoje estão todas as consequências. Agradeço a Deus, certo? Porque teve essa bênção aqui, que é Valentina. Tem a bênção como é Pérez, como é Dimas, certo? Que são os meus netos. Que Manuel colocam eles para me chamar de vó, certo? Tem todo o respeito. Agradeço muito, porque eu sei que amanhã ou depois eu nunca estarei sozinha. Porque, como uma amiga de minha mãe disse, o bom é que você tem uma família, e uma família que gosta de você. Eu só tenho mesmo que agradecer. Eu digo a você o seguinte, hoje eu sei o que é uma família. Né? Eu nasci naquela família, nessa família podre da Boa Vista do Lobato. Ângela, assim, vinha para aqui, porque eu estava com tuberculose na época, né? Eu peguei no hospital, e foi como eu conheci Manuel. Então, realmente, ele aqui apoiou toda a minha família da Boa Vista do Lobato. Todo o suporte, né? Todo o suporte a essa mulher, Lenice, aos filhos de Lídia, A tirou própria Lídia de Lídia. ficar namorando na rua. Ao Marginal né? Flávio. O Marginal Flávio, que batia nos pais de família para roubar, né, usando drogas. Então, ele que acolheu toda a minha família da Boa Vista do Lobato. Então, realmente, foi mesmo, ele realmente tentou salvar, mas não conseguiu. Por quê? Por ganância, por vingança, né, principalmente de Teodomiro, né, vulgo Mário, que na Boa Vista do Lobato, todos conhecem ele como Sargento Mário. Era sargento do batalhão de choque, Então, aí depois foi pra ser da polícia, passou pela escola do Dendezeiro, foi pessoal- quando eu fiquei sabendo do abuso dele com o sobrinho, aí eu cheguei para o coronel do Dendezeiro, Ele foi falei, tirado da retirou escola. ele de lá, ele foi começar a trabalhar na polícia rodoviária ali no Derba, tá entendendo?
É esse. Então é isso. É esse sargento Teodomiro que morava em Periperi, perto do Gavião, certo? Onde tinha um bar. E hoje tem uma ótica em Lobato. É ele, é esse Crápula mesmo. que Então, está, hoje que eu estamos sei falando. o que é uma família, né? Com meu marido Manuel, com minha filha Valentina, com meus filhos Péricles e Dimas, com meu filho Hugo e com Ângela. Essa é a verdadeira família que hoje Deus me deu. E eu encerro, gente, lembrando para vocês, mais uma vez, que isso aqui é a maior prova que vocês podem ter do que falam sobre o mal de uma mulher rejeitada, né? Lenice nunca teria chegado a tão baixo nível se por acaso o meu pai não tivesse essa coisa especial que ele tem, essa coisa decente que ele tem de ter formado família com uma única mulher. Se ele fosse mais um dos homens que chegou a se relacionar com Lenice, com Lídia, com minha mãe, com Deus sabe quantas ao mesmo tempo na família, talvez hoje eles estivessem todos vivendo em paz. Porém, fica aí, a parte que eu falei da pena é realmente por isso. Porque eu acredito, né, que é pela criação que eu tive, né, gente? Eu vivi em um conto de fada, sempre tive uma família que eu sempre considerei perfeita. Então, assim, pensar que Lenice chegou ao nível que ela chegou hoje, ao ponto de correr todo o risco de ser presa por ter se envolvido em crimes, única e exclusivamente por ter sido rejeitada pelo homem que ela colocou como a meta dela, o homem por quem ela se apaixonou e que ela precisava daquele homem pra viver, é triste de fato. Eu não tenho como não sentir uma imensa tristeza, uma dó sem tamanho de um ser desses. E eu adianto para vocês sim, ontem foi a carta mais soft, hoje foi a carta mais pesada, me deu um embrulho no estômago de ler isso aqui, eu estou ainda extremamente incomodada, e foi de Lenice apenas. Ainda tem as cartas de Fernanda, ainda tem as cartas de Mariângela, tem de Daniele, tem de quantas outras pessoas vocês ainda quiserem saber a verdade de fato. Porque essa quadrilha, eles se seguraram muito, se fizeram muito fortes no fato de que, como eu falei, o meu pai nunca foi dado a baixaria. Ele tem um ditado que eu vou levar para o meu túmulo até, por de tanto que eu ouço esse homem falar, que quem tem vergonha não mete vergonha. Então ele nunca quis essa exposição toda. Ele sempre acreditou que esse povo já tinha sofrido demais na vida e que não valia a pena a gente ficar relatando coisas como essas, por exemplo, das situações às quais eles se submeteram, de não ter um pingo de amor próprio, de não ter um pingo de dignidade, antes de chegarem a ele tentar por alguns anos fazer com que essas pessoas virassem seres humanos de fato. Porque isso aqui não dá pra temos considerar as isso, nossas não. declarações que nós As fizemos nossas para próprias. colocar na justiça, porque Iola Nolasco não aceitou ouvir nenhuma de nós, certo? Então nós fizemos declarações, quem quer Declarações mais públicas. ver detalhadamente, que vocês sabem que declarações públicas não tem mentiras. Estamos aí. Mas O que fica aí, nós gente. temos aqui é a verdade. Quem sabe, nos próximos vídeos nós estaremos trazendo mais relatos para vocês poderem conhecer as verdadeiras faces dos membros que hoje integram a quadrilha chefiada por Mariângela e por seu pai, Teodomiro, o Mais PM aposentado, que é um conhecido, pedófilo, que vocês já sabem, né? Que no Lobato, vocês que moram na Boa Vista do Lobato, fiquem sabendo que vocês estão convivendo perto de criminosos, que estão bem perto de pagarem por uma sequência de crimes que vem cometendo contra uma família que amparou eles, principalmente contra um homem que amparou eles quando eles mais precisavam. Alguns deles, porque alguns nem mesmo conhecem meu pai, como é o caso de Adriano. Mas enfim, esse foi o vídeo e eu peço mais uma vez que você deixe aí nos comentários o que você acha dessa história toda, com base nisso tudo que vocês ouviram, né? Um relato do passado sujo de uma das vítimas do meu pai. Quem foi a verdadeira vítima nessa história, depois de tudo isso que vocês já ouviram, não somente nesse vídeo, não somente no vídeo de ontem, mas em todos os outros vídeos que vocês já viram circulando aqui nas redes sociais. Alguns que apareço só eu, alguns que aparecem só a minha avó, alguns que aparecem nós duas, alguns que aparecem Verônica e outras pessoas. Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês acerca dessa novela macabra que se tornou a nossa vida.